Utilidade pública. Eu quero que você faça uma coisa. Abra sua Steam, ou a sua biblioteca do PlayStation, ou do Xbox, ou do Nintendo Switch. Agora olha para aquele número. 200, 500 jogos. Ou quem sabe mais de 1000 jogos. Agora me responde com toda sinceridade. Quantos deles você realmente terminou? Na verdade, quantos deles você sequer abriu uma única vez? É estranho, né? Todo gamer conhece essa sensação. Você compra um jogo, fica feliz por alguns minutos e fecha a loja. Olha para a biblioteca e não joga. Dias depois, outra promoção aparece. E você vai lá e compra mais um. Como se aquele jogo realmente fosse o jogo que vai mudar tudo. Mas ele acaba indo pra pilha também. Que eu gosto muito de dizer a pilha da vergonha. E o ciclo continua. E a pergunta que fica é por quê? Será que realmente nós gostamos de jogar videogame? Ou será que começamos a gostar mais de comprar videogame? Hoje eu quero conversar sobre uma das maiores armadilhas da indústria dos games. Uma armadilha tão eficiente que talvez você esteja preso nela sem perceber há anos. Porque o problema nunca foi o backlog, a pilha da vergonha. O problema é muito mais profundo do que isso. Existe uma mentira que praticamente todo jogador conta pra si mesmo. E eu contei essa mentira pra mim durante muitos anos. E ela parece inteligente, parece até inocente. Mas ela muda completamente a forma como a gente consome jogo. E a mentira é essa: eu vou jogar depois. Percebe como essa frase ela nunca tem uma data? Nunca é sábado. Nunca é na semana que vem. Nunca é quando eu terminar esse jogo aqui. É simplesmente depois. E esse depois é um lugar mágico, porque tudo cabe nele. Aquele RPG de 120 horas, a trilogia inteira que você sempre quis conhecer, aquele jogo de estratégia que exige dezenas de horas para você conhecer ele, ou aquele Souls-like que você promete começar desde 2020. Tudo vai parar no mesmo lugar, nesse lugar imaginário chamado depois, né? Mas tem um grande problema, o depois ele nunca chega. Porque a gente, no nosso cotidiano, a gente trata o depois como um infinito. A gente trata o tempo como se ele fosse infinito. Só que ele nunca foi. Quando a gente é adolescente, parece normal a gente passar um final de semana inteiro jogando videogame. Já hoje existe trabalho, relacionamento, faculdade, família, cansaço. Mas tem uma coisa que ninguém fala, galera. Às vezes, você finalmente tem tempo, mas não tem energia. E essa talvez seja a maior diferença entre ser um adolescente e ser um adulto. Quando a gente é jovem, falta dinheiro pra gente comprar jogos, né? E quando a gente cresce, finalmente a gente tem o dinheiro. Mas a gente perde aquilo que realmente importa, que é o tempo e a disposição. E é aí que a gente começa a fazer uma troca muito curiosa. A gente compra jogos para um futuro que talvez nunca exista. É a mesma história de livro, quando a gente compra aquela estante lotada de livro, achando que vai ter tempo para ler esses livros uma hora. Ou vai começar a ler. Ou compra equipamentos de academia, imaginando que em algum momento da vida a gente vai se tornar aquela pessoa disciplinada que a gente vê as pessoas falarem. Nós não estamos apenas comprando um jogo, estamos comprando uma possibilidade. A gente está comprando esperança. A esperança que o nosso eu do futuro terá mais tempo, será mais organizado, mais disciplinado, mais paciente, mais focado. Mas tem uma pergunta desconfortável. E se o problema nosso não for falta de tempo? E se o problema for acreditar que o nosso eu do futuro sempre será melhor que o nosso eu de hoje? Porque enquanto você tá lá esperando essa versão perfeita de você aparecer, os jogos continuam chegando aos montes. Todos os meses. As promoções continuam chegando e o seu backlog continua crescendo cada vez mais. E sem perceber, você deixa de colecionar as experiências e começa a colecionar expectativas. E talvez essa seja a diferença mais importante de todo esse vídeo. Tem uma frase que eu ouvi há alguns anos e essa frase nunca mais saiu da minha cabeça, galera. As pessoas raramente compram um produto. Elas compram o que realmente acreditam que podem se tornar. E pensa nisso por um segundo. Ninguém compra um violão apenas por querer ter o violão. A pessoa, ela compra a ideia de tocar a música. Ninguém compra um tênis de corrida porque gosta de gastar dinheiro. Ela compra a ideia de ser alguém saudável. E com videogames acontece exatamente a mesma coisa. Quando você compra um RPG gigantesco, talvez você não esteja comprando aquele RPG. Talvez você esteja comprando uma versão de você
que está finalmente disposto a mergulhar em um jogo de 100 horas. Quando você compra um jogo extremamente difícil, talvez você esteja comprando a ideia de ser aquele jogador habilidoso que supera qualquer desafio. Seja num jogo de luta, seja num jogo de corrida, ou em qualquer outro estilo. Quando compra um simulador, quando compra um jogo de estratégia, de sobrevivência, você está imaginando uma pessoa e essa pessoa é você. Ou pelo menos quem você gostaria de ser. Tem um conceito interessante da psicologia chamado eu ideal. É a imagem que criamos da pessoa que gostaríamos de nos tornar. Mais inteligente, mais disciplinada, mais produtiva, mais interessante e muitas vezes nós consumimos produtos tentando diminuir a distância em quem somos e quem gostaríamos de ser. Só que tem um detalhe, comprar não muda ninguém, galera. Possuir um jogo não faz você jogá-lo. Assim como ter uma estante cheia de livros não faz de você um leitor. Comprar um violão não transforma ninguém em músico. Comprar halteres não vai te dar músculos. E o consumo ele cria uma sensação de progresso. E sem exigir o esforço do progresso, e é aí que mora o perigo. O nosso cérebro ele adora atalhos, galera. É muito mais fácil você clicar ali em comprar do que investir 150 horas num RPG mais complexo. É muito mais confortável você assistir um trailer incrível do que você enfrentar aquelas primeiras horas lentas de um jogo grande, complexo. E sem perceber, a gente começa a substituir experiências por expectativas. O prazer deixa de estar de viver aquela aventura e ele pega a gente imaginando que um dia, sei lá, quando chega esse dia, a gente vai viver essa aventura. E isso assusta, porque a expectativa é infinita, mas o tempo não é. Talvez a sua biblioteca não represente os jogos que você ama. Talvez ela represente todas as pessoas que você tentou ser nos últimos anos. O jogador competitivo, o fã de Souls-like, o amante de estratégia, o explorador de mundos abertos, ou aquele cara que finalmente ia zerar todos os Final Fantasy, o jogador de simulador, o colecionador. Todos eles estão lá, empilhados na sua biblioteca, seu backlog, esperando uma versão de você que talvez nunca apareça. E sabe o que é curioso? Não tem nada de errado em querer ser essas pessoas. O problema começa quando comprar substitui viver. Quando possuir se torna mais importante do que experimentar. Quando a coleção cresce, mas as memórias não. E se você acha que isso acontece por acaso, infelizmente não. Porque existe uma indústria inteira, especialista e estudando exatamente o que fazer para você clicar no botão comprar. Tem uma pergunta que ninguém faz. Se os jogos digitais eles nunca acabam, por que as promoções sempre têm prazo? Pensa nisso. Uma cópia digital, ela não ocupa prateleira, ela não estraga, ela não precisa ser fabricada novamente, ela praticamente não tem limite de estoque. Então por que aparece aquele cronômetro enorme dizendo a oferta termina em 10 horas? Porque, galera, o produto nunca foi o jogo. O produto é a urgência. O marketing ele existe para criar essa sensação de perda. Porque o medo de perder costuma ser mais forte do que a vontade de ganhar. Os psicólogos chamam isso de aversão à perda. Nós sofremos muito mais por imaginar que estamos perdendo uma oportunidade, né, do que sentimos felicidade de conquistar algo. É por isso que aquele desconto de 80% parece impossível de ignorar, mesmo que você nunca tenha tido interesse naquele jogo. Você não pensa, eu quero esse jogo. Você pensa, vai ser um desperdício deixar essa promoção passar. E aí, de repente, você gastou dinheiro para economizar dinheiro. Percebe o absurdo dessa frase? Você gastou dinheiro para economizar dinheiro. Quantas vezes você foi lá, abriu uma promoção, decidido a comprar apenas um jogo? Quero aquele jogo porque tá na promoção. E aí você saiu com 5 jogos. Porque custava R$20, o outro tava com 90% de desconto, o outro era parte de um pacote, tinha um por R$5. Aí o outro, já que tava barato. Nenhuma dessas decisões foi sobre jogar, galera. Todas foram sobre aproveitar uma oportunidade. Só que tem uma diferença enorme entre uma oportunidade e uma distração. Nem todo desconto representa o valor. Às vezes, ele apenas reduz o preço de algo que você nunca precisou. E talvez essa seja a pergunta mais importante que eu comecei a fazer para mim mesmo antes de qualquer compra. Não é está barato. Se esse jogo estivesse pelo preço cheio, eu ainda sentiria vontade de jogá-lo? Porque se a resposta for não, talvez realmente o desconto seja a única coisa interessante nele. E é aí que percebemos uma verdade desconfortável. As empresas elas não precisam que você termine um jogo. Elas precisam apenas que você o compre. Depois disso, o objetivo delas já foi alcançado. E isso não é uma crítica. É simplesmente como qualquer negócio funciona. Mas
Se você entender isso, muda completamente a forma como você enxerga a sua biblioteca. Ela deixa de parecer aquele fracasso pessoal e passa a parecer um resultado de um sistema que foi projetado para vender. A questão é, será que existe uma forma de escapar desse ciclo? Quero fazer um exercício com você. Volte alguns anos na sua memória. Talvez 10, talvez 20 ou mais. Lembra quando você tinha apenas 2 ou 3 jogos no seu Super Nintendo ou em qualquer outro console? Às vezes um único jogo precisava durar meses. Você explorava tudo, descobria segredos, jogava a campanha de novo, fazia todos os desafios, tentava fazer o 100% do jogo. Não porque existiam conquistas ou troféu, mas simplesmente porque você não tinha outra opção. Curiosamente, a gente reclamava que não tínhamos jogos suficiente. E hoje aconteceu exatamente o contrário. Temos centenas de jogos, alguns têm milhares, nunca tivemos tanto acesso ao entretenimento. E mesmo assim, nunca foi tão difícil escolher o que jogar, né? Isso parece contraditório, mas não é. Existe um conceito muito legal chamado paradoxo de escolha. A ideia é simples até certo ponto. Ter a opção, ela aumenta a nossa liberdade, mas depois de um limite. As opções começam a gerar ansiedade. Imagina você entrar num restaurante com 5 pratos para você escolher. Agora você imagina entrar em um outro restaurante com mais de 200 pratos para você escolher. De repente, qualquer escolha ali parece errada, né? E se o outro fosse melhor? E se eu me arrepender? E se eu gastar meu tempo com o jogo errado? E sem perceber, você acaba passando mais tempo escolhendo do que vivendo a experiência. E é exatamente isso que acontece quando abrimos a nossa biblioteca. Não estamos olhando exatamente para os nossos jogos. Estamos olhando para centenas de decisões. Cada capinha faz uma pergunta diferente. Por que você ainda não me jogou? Você não disse que seria incrível? Esse outro aqui você comprou há 4 anos. Aquele outro ali nem instalou. E a biblioteca, ela deixa de ser esse lugar de diversão para virar essa lista silenciosa de promessas que você fez para você mesmo. E toda promessa não cumprida gera uma pequena culpa, né? Por isso que às vezes você abrir a sua Steam cansa mais do que você jogar. Porque antes mesmo de você escolher o jogo, você está tentando justificar todas as escolhas que você fez no passado. E é aí que acontece uma coisa curiosa. Você fecha a biblioteca, abre o mesmo jogo competitivo de sempre, né? Ou aquele multiplayer online que você conhece de cor, ou aquele jogo de mundo aberto que você já jogou umas 3 vezes. E sabe de uma coisa? Isso não é um problema. A gente costuma tratar este comportamento com uma falta de disciplina. Mas talvez ele tenha outra explicação. Talvez o seu cérebro ele esteja cansado de decidir depois de um dia muito estressante ou cansativo no trabalho. Resolvendo problemas, respondendo mensagens, lidando com responsabilidades. O seu cérebro ele não quer mais desafio naquele dia. Ele quer o conforto. Ele quer o familiar. Ele não quer algo que exija você aprender 50 mecânicas novas. E isso explica porque tantas vezes a gente volta pro mesmo jogo. Não porque eles sejam melhores, mas porque ele exige menos da energia mental, de você ter que aprender algo novo. E existe uma enorme diferença entre tempo livre e energia disponível. Isso talvez seja uma das maiores ilusões da vida adulta. A gente acha que quando finalmente a gente tiver aquelas horas livres, a gente finalmente vai começar aquele RPG de mais de 100 horas. Mas a gente acaba esquecendo de uma pergunta muito mais importante. Será que quando finalmente essas 100 horas chegarem, eu ainda vou ter essa disposição? Mas sim, talvez você nunca tenha tido um problema com organização. Talvez você só tenha tentado encaixar essa versão antiga do hobby na versão que você vive hoje. E aceitar isso não significa desistir dos videogames. Significa jogar de uma forma que talvez faça sentido para a pessoa que você é hoje. Porque existe uma diferença enorme entre você amar videogames e amar a ideia de gostar de videogames. E quanto mais fácil você entender essa diferença, mais fácil vai ser recuperar aquilo que realmente importa: a diversão. Depois de tudo isso, parece que é muito simples. Então quer dizer que é só parar de comprar os jogos. Mas não é, porque comprar os jogos não é o problema. O problema é comprar no piloto automático, sem perceber o motivo, sem perceber o impulso, sem perceber o hábito. Existe uma frase do filósofo Seneca que diz: não é que tenhamos pouco tempo,
é que desperdiçamos muito dele. Eu gosto muito dessa frase e eu acho que ela pode ser adaptada para os videogames. O problema não é a gente ter jogo demais, o problema é a gente tentar viver todos eles ao mesmo tempo. Nenhuma experiência profunda nasce da pressa. Você não precisa zerar 50 jogos esse ano, platinar 40 jogos. Talvez um único jogo deixe mais lembranças do que 20 terminados apenas para limpar uma lista, ou para miletar ou platinar. Porque videogames nunca foram sobre quantidade, sempre foram sobre experiência. As lembranças que você guarda da infância não existem porque você tinha vários jogos. Elas existem porque você viveu intensamente os poucos que tinha. Talvez o objetivo nunca tenha sido diminuir o seu backlog ali. Talvez o objetivo seja aumentar as suas memórias. Porque o backlog não é uma coleção de jogos, é uma coleção de possibilidades. E possibilidades infinitas têm um efeito curioso. Elas nos impedem de aproveitar o presente. Estamos sempre pensando no próximo jogo, não é? Na próxima promoção, na próxima grande experiência, no próximo anúncio. Enquanto isso, a experiência que poderia acontecer agora, ela continua esperando. Depois de pensar tudo isso, eu percebi uma coisa. Eu passei anos tentando organizar a minha biblioteca, criando categorias, planilhas, favoritos, lista de prioridades, aplicativos para controlar backlog, desafios para zerar algum jogo todo mês. Mas sabe qual que era o problema? Eu estava tentando organizar os jogos quando, na verdade, eu precisava reorganizar a minha relação com eles. Porque tem uma pergunta que ninguém faz. Por que eu quero zerar todos esses jogos? É por mim? Ou é pra sentir que eu não desperdicei tanto dinheiro? É porque realmente quero viver essas histórias? É porque a minha biblioteca virou uma lista de tarefas? Tem uma diferença enorme entre jogar por prazer ou jogar pra diminuir a culpa. E quando a culpa ela entra pela porta, a diversão sai pela janela. Então eu comecei a mudar algumas coisas não porque alguém mandou, mas porque eu queria voltar a sentir aquilo que eu sentia quando eu era criança. Quando jogar era simplesmente jogar. E a primeira mudança foi simples. Antes de eu comprar qualquer jogo, a pergunta que eu faço é: se esse jogo não estivesse em promoção, eu ainda compraria ele? Se a resposta fosse não, talvez eu não quisesse o jogo. Eu só queria o desconto. E aí depois surgiu uma outra pergunta. Se eu comprar esse jogo, quando eu realmente pretendo começar ele? Repare que eu não falo quando eu vou terminar, eu falo quando eu vou começar. Porque começar depende de uma decisão e terminar depende da vida. E tem uma regra que mudou completamente a forma como eu consumo jogos. É bem simples. Nunca compre um jogo apenas porque ele tá barato. Compre porque existe uma vontade real de jogá-lo. As promoções voltam, o seu dinheiro nem sempre e principalmente o seu tempo não volta. Uma coisa que eu precisei muito aprender é abandonar jogos, e isso é libertador. Durante muito tempo eu achava que eu precisava terminar tudo que eu jogava. Mas por quê? Se um filme não está me prendendo, eu paro de assistir. Se uma série deixou de fazer sentido, eu abandono. Por que o videogame seria diferente? Nem todo jogo precisa ser zerado. Ele só precisa, às vezes, cumprir seu papel. E às vezes esse papel dura 2 horas. Às vezes 20, às vezes 100. Não tem uma regra. Porque o videogame ele não é uma prova de resistência. São formas de entretenimento. E eu também aceitei uma verdade difícil. Eu nunca vou jogar todos os jogos que eu desejo. E sabe de uma coisa? Ninguém vai. Nem os criadores de conteúdo, nem quem trabalha na indústria e nem quem vive de jogar. Todos nós vamos morrer deixando livros sem ler, filmes sem assistir, países sem conhecer, instrumentos sem aprender a tocar, séries inacabadas e jogos que nunca serão instalados. Isso não é uma tragédia. É simplesmente o preço de viver numa época que existe mais conteúdo do que qualquer ser humano conseguiria consumir. E a paz começa quando você aceita isso, quando você aceita que não vai jogar tudo. Também significa que é parar de correr desesperadamente atrás de tudo. No final das contas, eu acho que a nossa biblioteca nunca deveria representar a quantidade. Ela deveria representar carinho. Cada jogo ali deveria despertar uma sensação, uma curiosidade, uma lembrança. Não apenas um dia eu vejo isso. Por quê, né? Esse um dia pode nunca chegar. Talvez a melhor biblioteca não seja aquela com 1000 jogos. Talvez seja aquela que você conhece cada capa, cada história, cada lembrança. Porque videogames nunca foram feitos para serem acumulados. Eles foram feitos para serem vividos. E antes de terminar esse vídeo, eu quero te fazer um convite hoje. Quando esse vídeo acabar, não abre loja, não veja ofertas, não procure os próximos lançamentos. Abra sua biblioteca. Seja da Steam,
do PlayStation, Xbox, Switch. Olhe para elas sem culpa, sem pensar em números, sem pensar em quanto dinheiro foi gasto. Escolha apenas um jogo, aquele que desperta nesse momento uma curiosidade verdadeira em você. Não porque ele é o mais famoso, não porque todo mundo falando dele, ou porque você pagou muito caro nele, mas porque você realmente quer descobrir o que tem dentro dele. Jogue por 1 hora, sem pensar no próximo, sem olhar para celular, sem se preocupar com o backlog. Apenas jogue, porque talvez a melhor forma de você diminuir a sua biblioteca não seja comprar menos, nem criar regras, nem montar planilhas. Talvez seja só voltar e lembrar porque você começou a jogar videogame. No fim, as lembranças da nossa vida, elas nunca vieram de um banner de promoção. Elas vieram da tela de um jogo. E tem uma diferença enorme de você possuir uma experiência e realmente vivê-la. Não deixe que a sua coleção seja maior do que as suas memórias. E se esse vídeo fez você olhar para sua biblioteca de um jeito diferente, deixe seu comentário aqui. Quero saber qual é o jogo que está parado há anos esperando por você. E o mais importante, será que ele ainda faz sentido para a pessoa que você é hoje? Se gostou dessa reflexão, se inscreve aqui no nosso canal. Por aqui a gente não fala só sobre games. A gente fala sobre tudo que faz parte da vida de quem ama jogar. Até a próxima.